Férias escolares, festas de fim de ano, calor, muitos são os motivos para que as famílias façam viagens, sejam longas ou mais curtas. Mas quando se trata de deslocamento com crianças e adolescentes, não importa a distância, é preciso ter a documentação em dia para não estragar o passeio. Assunto para o nosso quadro Seus Direitos. Roda a vinheta. E o nosso convidado é o advogado Arthur Lozecan. Arthur, muito obrigada pela presença mais uma vez. Quando a gente fala estragar o passeio, não é exagero, né? Porque às vezes as pessoas... É uma coisa simples, mas que às vezes as pessoas esquecem. Eu já vi em aeroporto uma mãe chorando porque ela não conseguia embarcar com a criança. Era a filha dela que não tinha o documento. E pode estragar o passeio, né? Boa tarde. Boa tarde. Sabe que uns 15 dias atrás também, uma amiga me chamou no Instagram também e disse: Arthur, eu tô travada aqui no aeroporto Guarulhos porque estou sem autorização do pai da criança, eles estão travando, então realmente pode atrasar pelo menos a viagem, né? E assim, ó, a gente vê o desespero da mãe, essa tua outra conhecida aí também, só que é lei e é para proteger as próprias crianças, né? Porque eu fico pensando assim, aquela mãe que eu vim chorando, talvez ela podia ou não ser uma sequestradora, né? Isso para reservar as crianças, tem que ser cumpridas essas regras, né? Pode, sabe que eu advogo até numa situação em que o pai levou a criança em tese para passear no Canadá e as regras do Canadá permitiram que ele segurasse a criança lá. Então, olha o risco que existe em alguns tipos de viagens que tornam essas regras mais duras para poder evitar essa situação, né? Uhum. Então, assim, para a gente, né, esclarecer para o nosso público, quais são as regras principais? A gente sempre tem que andar com documento, né? Mas vai viajar com o pai ou só com a mãe? O que tu recomendas no geral, assim? Regra principal, primeiro, menor de 16 a 18 anos precisa somente estar com um documento que tenha fotografia. Identificação com fotografia. Entre 16 e 18? Entre 16 e 18. Então pode ser identidade, pode ser um passaporte, se tiver. Qualquer outro documento que identifique que este menor tem entre 16 e 18 anos. Não precisa nada de acompanhamento. Menor de 16 anos, então as crianças e adolescentes, a regra é que elas precisam de autorização judicial. Precisam ir até os comissários de infância e juventude no fórum, junto com o pai, para conseguir autorização judicial para poder viajar. Com deles só ou sozinhos, desacompanhados? A regra é essa, a gente vai ver as exceções que podem viajar. As exceções são 5, né? Primeiro, visitar cidades vizinhas, eles chamam de contíguas. Então, vamos pegar no nosso exemplo aqui, por exemplo, Chapecó, Xaxim, Curitideira Alta, Nova Itaberaba. Essas cidades é possível viajar sem qualquer autorização judicial. A criança consegue viajar até para poder estudar, às vezes, né? Crianças que estudam nessas cidades vizinhas. Isso não precisa autorização. Segundo, pode viajar somente acompanhada, sem autorização judicial, somente acompanhada por um dos ascendentes. Então, pode ser pai ou mãe, ou avós, bisavós. Mas aí o documento comprova ali, né? Com o documento comprovando essa ligação familiar, ou um colateral até terceiro grau, que significa um tio. O tio, assim, é o limite. Também tem que estar com o documento comprovando essa porque pega a identidade da criança, comprova que, tipo, a minha filha viajou com a minha irmã. Isso, comprova que ela possível. é tia. É possível se comprovar. Tá. Essa é uma das situações que é possível também. Outra é acompanhada de qualquer pessoa maior de idade, desde que tenha uma autorização por escrito ou por escritura, ou com firma reconhecida da assinatura de um dos pais. Aí vai no cartório. Vai no cartório e faz essa situação. Outra situação que pode é ela viajar sozinha, totalmente desacompanhada. Também pode ser por uma escritura pública. Mas é a partir de que idade? Não tem idade limite, diz até os 16 anos. Porque normalmente se deixa, as companhias podem ter exigências próprias delas, né? Sim. Que é limitar a idade, isso é possível. Mas pode ser qualquer idade, desde também documento ou escritura pública ou assinado em cartório com firma reconhecida. E uma última situação, que também é exceção, que não precisa da autorização judicial, é quando a criança já tem um passaporte e esse passaporte consta a autorização que ela pode viajar para o exterior sozinha. Se pode para o exterior, pode andar aqui dentro do Brasil também. Esse passaporte seria uma liberação, então, assim, para não se incomodar depois com qualquer outro desses documentos aí? Não precisa de documento algum. Se tiver feito o passaporte e constar essa autorização, é bem tranquilo. O que a gente tem que tomar cuidado, que os pais, toda vez que fazem esse tipo de autorização, é que eles mencionem por que período vale. Porque se não mencionar por que período, essa autorização vai ser válida por 2 anos, a lei diz. Então, é um risco às vezes, né, para
Quer limitar? Coloca no documento e limita essa idade. Mas é muito importante a gente falar sobre isso, realmente, como a gente falou no começo, para evitar essas dores de cabeça, acabar com o passeio, né? Imagina, a família ou vai no aeroporto, ou vai na rodoviária, ou é parado no meio da estrada e pede documento, não tem, realmente pode acontecer de ter penalidade, né? Pode, porque é responsabilidade, né? A gente sempre tem alguém que é responsável por essa criança. E o juízo da infância e juventude, ele tem essa obrigação de fiscalizar toda essa circunstância. Então, realmente, parou numa blitz, parou numa polícia rodoviária, solicitar um documento, é comum. Então, eu tenho que me precaver antes disso, não deixar para a última hora, né? Sim. Porque as pessoas às vezes acabam deixando para a última hora e dificulta muito conseguir essa documentação. Então, corre o risco, imagina, de uma criança dessas ser recolhida para um lar assistencial. Pensa, às vezes, uma criança que está com alguém até responsável, mas ser levada para um lar assistencial até que chegue o responsável para poder tirar ela. Então, pensa que chato pode ficar as férias de final de ano, que é para ser legal, para curtir, pode estragar tudo por falta de um documento fácil de fazer. Pois é, porque às vezes a gente esquece, né? Tem casos de padrasto ou madrasta que vão viajar com a criança e não tem nenhum laço comprovado no documento. Então é importante ter uma dessas documentações que você falou também, mesmo em caso de padrasto ou madrasta. É importante porque não está legalmente constituído, né? Não tem a guarda, não tem responsabilidade direta. Mas óbvio, né? Tem o laço amoroso, carinhoso. Então esse é um caso, por exemplo, que a gente poderia pensar numa autorização de maior tempo. De não precisar ficar com uma autorização só para aquele ato, para aquela viagem, para maior tempo, aí dar uma liberdade, não precisar fazer toda hora também. Para não termos problemas nas nossas férias, então. Gente, então assim, ó, peguem todos os dados aqui, todas as nossas informações que o Arthur falou. Se você perdeu, depois vai lá no nosso ND+, né? Pesquisa. Hoje também na internet a gente acha todas essas informações para não termos problemas com isso. E o caso também, quando vai viajar de carro, a gente lembrar que é bem importante, os pais podem ser responsabilizados, não viajar com cadeirinha, cinto de segurança, isso também, né, Arthur? Também tem que tomar cuidado, porque existem regras de trânsito, né? Cuidado que o Detran exige. Normalmente quem tem carteira de habilitação nacional já passou por provas e sabe da obrigatoriedade de tomar esses cuidados que são importantes. Lembrar também, Fábio, só para nós encerrarmos também falando nesse sentido, lembrar que é importante que quando a viagem for para o exterior, tá, é necessário pegar uma guia de autorização junto ao Ministério das Relações Exteriores. Entra no site do governo, pega esta guia. Lá já não, se for viajar só com um dos pais, precisa da autorização do outro, diferente do que acontece aqui, que uma autorização só serve. Tá certo. Muito obrigada por ter vindo. Se a gente não se vê, boas festas para você. Para vocês todos também. Até.